Olá, meu amigo. Eu gostaria de ler uma meditação aqui com você. Hoje é sábado. Nesta tarde eu gostaria de ler aqui. O título é o seguinte: Ele se arriscou por mim. Quem será que se arriscou por mim? Quem tem se arriscado por você? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2:8. Retirei os peixes com cuidado especial, coloquei-os dentro de um recipiente com água a fim de limpar o aquário. Nesse interim, minha esposa precisou do balde e inadvertidamente desocupou despejando o conteúdo do vaso no vaso sanitário. Da sala ouvi sua expressão de desapontamento e horror, enquanto meus acarás discos, que é um peixe de aquário, por sinal não é muito colorido, geralmente é preto e branco, parece que tem outras cores também, mas ele chama bastante atenção. Meus acarás discos de estimação sumiram na descarga. Nada havia a ser feito a não ser imaginar a triste sorte daqueles lindos peixes morrendo asfixiados entre os dejetos do esgoto. O que poderia fazer? Seria mais prático dirigir-me a um pet shop e adquirir novos peixes. Uma solução simplista, porém cruel. Então pensei em nossa própria experiência. Deus nos criou perfeitos para viver num lugar perfeito, numa perfeita relação com Ele, com o próximo e com o ambiente. Mas o inimigo de Deus lançou tudo isso num caos de degradação e morte. O Criador poderia facilmente descartar o pecador, recriar um novo ambiente e novas criaturas. Solução simples, mas incompatível com seu caráter amoroso. Deus tem muito amor por nós. Por isso que ele não fez isso. Ele falou, Adão e Eva, tchau, vou criar novos seres. E isso vai muito além do que você imagina. Essa guerra cósmica que você nem imagina porque você não estuda a palavra. Como é que você vai saber que você está sendo disputado entre o bem e o mal? Está servindo ao inimigo, mas nem sabe, né? Ou nem quer saber. Para solucionar o problema, Deus assume a natureza humana com toda a sua fragilidade e com todos os riscos decorrentes dessa nova condição e mergulha no esgoto do pecado para nos alcançar exatamente no pior estado em que nos encontrávamos. Ele abandonou a zona de conforto celestial, preferindo correr o risco de contaminar-se com o pecado do que desfrutar do conforto do céu sem a nossa presença e companhia. Diga se isso não é amor. Cristo podia ter permanecido no céu e falar assim, não estou nem aí para eles, vou ficar aqui no meu cantinho bem bom. Apesar de ainda vivermos num ambiente de pecado, não precisamos mais ser escravizados por ele. Você não está se sentindo escravizado? Tá bom então. Então espere que as coisas vão ficar pior, aí você vai se sentir escravizado. Temos a esperança de que em breve viveremos num novo céu e uma nova terra, porque ele esteve aqui, pagou um alto preço, nos resgatou e nos mostrou um caminho melhor. Isso foi o que Cristo fez. E você só tem que estender a mão e aceitar o sacrifício de Cristo. Louvado seja Deus por sua graça e constante salvação. Considere com sua família esse texto inspirado, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2, do 5 ao 9. Qual o sentimento de Cristo descrito aqui? O que Deus fez com Cristo, que fará
conosco no final. São coisas para você meditar, mas no final só teremos alegria. A nova terra será um lugar de paz. E se não contarmos da nova terra, vamos contar um pouquinho do tempo que passaremos no céu, porque não vamos viver lá para sempre não. São só 1000 anos. Gostaria de saber mais? Vamos estudar a palavra. Na Bíblia fala lá que são 1000 anos de paz. E algumas pessoas falam que os 1000 anos são aqui na terra. Mas veja que engraçado. A Bíblia fala assim que os pássaros fugiram, não haverá luz, não havendo luz, não existe fotossíntese. Não havendo fotossíntese, não existe alimento. Quem vai viver na escuridão e sem alimento, sem vida na terra, as árvores não vão crescer, os alimentos não vão crescer, não vai haver ar, porque o pulmão do mundo, o pessoal não fala que é a Amazônia, não vai haver ar. Então pense, quem quer passar 1000 anos aqui nesta terra, vai sofrer um pouquinho, hein? Logo no início dos 1000 anos, que a Bíblia também relata como que vai ser, a terra não haverá vida. Então quem estiver aqui está morto. Que você tome a decisão de andar com Cristo hoje, meu amigo. Este é meu desejo para você.